Boa tarde a todos. Não sei. Estão ouvindo? Então, tá bom. Pessoal, antes de iniciarmos com as vibrações, tem 2 recadinhos para dar, tá bom? O primeiro recado, nós estamos precisando de voluntários para auxiliar na separação de livros usados, tá? Então, o Joana ele vai arrecadando livros o ano todo, para no final do ano nós termos a Flui. Só um minutinho. Esqueceram essa agenda lá fora. Ah, tá. É de alguém essa agenda? Estava lá fora. Pode ser que ainda vou entrar, né? A gente deixa separado aqui. Então, nós estamos precisando de voluntários para sábado, dia 25 de maio. São 2 períodos, das 9 da manhã às 11 horas e das 14 horas às 16 horas, tá bom? Então, quem gostar de ajudar um pouquinho, de praticar um pouquinho de caridade, já vamos começar por aqui, tá bom? E também, para quem não veio, eu recomendo, amo de paixão, dia 1º de junho, tem a Noite da Sopa, a Noite dos Caldos, tá bom? 7h30 da noite. São diversos tipos. O valor do convite é R$30 adulto. Crianças de 6 a 10 anos paga metade e abaixo de 6 anos não paga, tá? Às vezes as pessoas perguntam, mas vende na hora convite? Eu recomendo comprar antes, porque eu mesma já cheguei aqui no dia e não tinha, tá bom? Então, recadinhos dados. Mais uma vez lembrando de que se alguém identificar o dono da agenda, ela vai ficar aqui à disposição. Então, vamos neste momento descruzar braços, pernas, ficarmos bem receptivos, acessando nesse momento uma luz branca em nossa fronte, bem no centro da nossa testa. Essa luz ela vai aumentando. E dessa luz surgem 2 pares de mãos. Um par são dos nossos mentores, que estão sempre junto de nós. Por isso que Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem, Ele sempre estaria, porque nós sempre somos 2. E a outra mão é do Mestre Jesus, que nesse momento nos acolhe nesta casa, casa de Joana, as freirinhas, todas apostas. E assim, nós vamos bem devagarzinho, formando a imagem de Maria, Mãe de Jesus. E vamos rogar a Maria que interceda por todos nós, cobrindo-nos com um manto azul de estrelas brilhantes, nos cobrindo também com um manto rosa de muito amor e ternura. Sentimos o consolo, o afago, o acolhimento desta mãe. O Mestre nos observando está sempre de braços abertos. Ele ensinou que só se chega ao Pai se for por Ele. Então pedimos, Mestre Jesus, neste momento, de coração, com a oração que o Senhor nos ensinou há mais de 2000 anos, para que nos conduza à presença do Pai, para recebermos o lenitivo necessário que aqui viemos buscar. E entoamos todos em uma só voz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações,
mas livra-nos de todo mal, pois seu é o reino, o poder e a glória, que assim seja. E abençoados com o Pai, vamos neste momento receber o nosso querido Hilário, que vai nos trazer as palavras desta tarde. Amados irmãos, boa tarde, mas boa tarde mesmo. Que Jesus nos abençoe o encontro, fecundando-nos o coração com o sol renovador da doutrina espírita, que é toda feita de amor e que resgata o ideal luminoso do cristianismo primitivo, na grande luta pela promoção do ser humano e pela valorização da vida. E nós, na condição de instrumentos desta tarde, rogamos, ainda imperfeitos que somos, que o plano espiritual possa suprir as nossas carências, os nossos parcos recursos de intelectualidade, orientando as nossas palavras para que elas sejam de reconforto, de lenitivo, de otimismo, de esperança e, acima de tudo, meus irmãos, de confiança ilimitada em Deus, nosso Pai. Deus que, no dizer do salmista Davi, é a nossa rocha protetora, a nossa fortaleza salvadora. E o salmista, divinamente inspirado pelo plano espiritual, continua dizendo: ó meu Deus, os confins da terra proclamam a tua salvação. A tua verdade é para sempre, de geração em geração, e o teu amor é por toda a humanidade. Ah, mas como este mundo é pequeno, até as pedras se encontram. Afirmações da sabedoria popular, que muitas vezes são pronunciadas pela boca da grande maioria de nós, quando encontra num trabalho espiritual, ou até mesmo na rua, no lazer, no trabalho, um conhecido que nós não vemos há tanto e tanto tempo. Mas este mundo é pequeno, até as pedras se encontram. É a grande verdade da doutrina espírita, meus irmãos, sintonizada e resumida no adágio popular. Este mundo é pequeno, até as pedras se encontram. E isto por uma razão muito simples, meus irmãos. Porque dentro da grande lei da imortalidade da alma, todos nós nos reencontraremos um dia, numa grande reunião fraterna, onde certamente nos recordaremos, com muito viço dentro da alma e muita gratidão no interior do coração, desses encontros espirituais, dessas reuniões fraternas de sábado à tarde, onde aqui estávamos agrupados para fazer a diferença, reunidos para valorizar a vida, reunidos para receber a visita desses benfeitores espirituais, e que hoje vem ao nosso encontro para nos felicitar com uma grande lição, a lição do perdão. O perdão que foi preconizado por Jesus, o perdão que é uma valiosa terapia para as exulcerações da alma, o perdão que é o remédio inefável para as chagas que a grande maioria da população terrena ainda conserva dentro do próprio coração,
em forma de ódio, em forma de rancor, em forma de represália. Quando nós deixamos, meus irmãos, que a mágoa e o rancor penetrem pela porta da frente do nosso coração, ao mesmo tempo nós permitimos que a felicidade saia pela porta dos fundos. É a grande verdade da vida. Quando a mágoa e o rancor entram pela porta da frente, a felicidade vai embora depressinha e rapidinho pela porta dos fundos. Sim, meus irmãos, os corações que não perdoam, os corações que se deixam arrastar pela pesada chaga da vingança, do desforço, do ódio e do rancor, são corações que estão assumindo um compromisso com a raiva. E ao assumir um compromisso com a raiva, meus irmãos, nós entramos numa zona perigosa de pesados comprometimentos com a saúde, prejudicando esta vestimenta física, envenenando todo o bioquimismo cerebral, patrocinando as altas descargas de noradrenalina e de cortisol na circulação sanguínea, que são os hormônios do estresse. Se houver algum médico aqui assistindo a nossa despretensiosa fala, verá que nós não estamos mentindo. Noradrenalina e cortisol, os hormônios do estresse, os hormônios que geram altas cargas de cansaço, de desequilíbrio orgânico, de mal-estares que muitas vezes aumentam de intensidade, porque o coração sintonizado com o ódio, o coração que se afasta do amor, o coração que maquina a vingança, entra em sintonia espiritual perigosa com todas as mentes encarnadas e desencarnadas que estão vibrando na mesma faixa, sintonizando com a mesma fonte deletéria de ódio e de falta de compreensão. É bem verdade, meus irmãos, que uma ofensa recebida de quem quer que seja causa realmente um mal-estar muito grande. Machuca muitas vezes o coração ofendido. E principalmente, meus irmãos, e na grande maioria dos casos, quando o ataque agressivo vem de quem nós nunca esperamos que aconteça. E é o que acontece na vida das pessoas. Na grande maioria das vezes, o petardo, a bordoada, a estilingada, ela vem de um coração muito querido, de alguém que nós nunca imaginamos, mas que num momento de enfermidade da alma, numa hora de descontrole, num instante de comprometimento com as leis divinas da vida, este alguém desferiu uma agressão na nossa direção, agredindo não só a nós, mas também agredindo ao universo, agredindo à vida. E mesmo atingido por esta carga infeliz, por este fluido deletério, meus irmãos, não nos cabe de forma nenhuma julgar e condenar quem quer que seja. Porque este julgamento, meus irmãos, esta condenação é de competência única e exclusiva do Tribunal da Consciência, do tribunal instalado na intimidade de cada um de nós, que cedo ou tarde se manifesta, meus irmãos.
A criatura que agride, ela arremessa essa agressão na direção do universo. E ela mesma, meus irmãos, acaba se transformando na vítima de sua própria ignorância, sendo condenada pelo tribunal da própria consciência, onde está inscrita a lei de Deus, conforme os espíritos muito bem responderam a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 621. Onde está inscrita a lei de Deus? E a resposta foi taxativa: na consciência. É o carimbo de Deus dentro de cada um de seus filhos. O próprio tribunal da consciência, meus irmãos, é que vai se encarregar de efetuar o julgamento em forma de arrependimento no ofensor. E onde entra o perdão nessa história toda, meus irmãos? O perdão aparece como uma atitude enobrecida. O perdão aparece como uma terapêutica valiosa para a supressão de todos os males que nos atormentam. E Hermínio Correia de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, orientando os tarefeiros das tarefas mediúnicas, ele diz: muitos espíritos atormentados que se manifestam em reuniões mediúnicas de natureza privativa são almas que vêm corroídas pelo remorso, são almas que comparecem chorando, suplicando o perdão de suas vítimas. Porque é o próprio remorso, meus irmãos, que se encarrega de efetuar a reparação na alma dos ofensores. E embora o perdão, ele restitua a dignidade ao ofensor que agrediu alguém, a grande marca registrada do perdão é que ele lava o ofendido. O perdão devolve a dignidade para o agressor, mas ele lava o ofendido, porque o ofendido se liberta, o ofendido passa a ter uma nova sintonia, o ofendido passa a caminhar para os grandes sonhos acalentados na imaginação. Através do perdão, ele adquire a capacidade de voar mais alto, acima e além das suas próprias pequenezes, muito acima das limitações humanas. Por isso, meus irmãos, o perdão é uma terapêutica de valor extraordinário. Quem perdoa, meus irmãos, assume a sintonia com a paz. Quem perdoa passa a viver de uma forma mais alegre, de uma maneira mais equilibrada, assumindo um comportamento mais otimista e, principalmente, meus irmãos, sintonizando com a valorização da vida, atraindo para o seu coração as companhias valiosas das espiritualidades superiores, que vão dar para a criatura força, coragem, equilíbrio, paciência, bom ânimo, vontade de viver. O perdão proporciona ao corpo físico a oportunidade de relaxar, a oportunidade de acalmar as contraturas musculares, de diminuir o peristaltismo intestinal, normalizando o funcionamento das glândulas endócrinas e, consequentemente, pacificando toda a bioquímica física e espiritual. Perdoar é assumir um compromisso com a vida. Perdoar é fazer uma doação a mais para o psiquismo do universo. Perdoar vem de uma palavra latina que significa perdonare. Perdonare,
per, a mais, além, donare, doar alguma coisa para alguém, fazer um donativo para alguém. Portanto, perdoar é uma doação extra, é uma doação adicional que nós vamos fazer em assumindo essa atitude para o psiquismo do universo, ajudando a desanuviar as vibrações ensombreadas do planeta Terra pelos pensamentos de ódio, de vingança e de doença. A pequena Debe tinha 16 anos de idade. Debe era uma moça linda, uma menina risonha, carinhosa, religiosa, voltada para a valorização da vida, uma menina que amava as árvores, os rios, os animais. De repente, aos 16 anos de idade, o seu professor de inglês a sequestrou. E, movido por uma paixão desvairada, acabou matando a menina, para martírio supremo de sua mãe, Elizabeth. Elizabeth, a mãe de Debe, ficou tão decepcionada, tão magoada, que passou a negligenciar os seus 4 outros filhos, partindo, meus irmãos, para a bebida. Bebia todos os dias, até cair inconsciente. E assim o tempo foi passando. O ódio foi tomando conta do coração de Elizabeth. A única atividade de Elizabeth era amaldiçoar o assassino, desejando tudo de pior, tudo de mais deletério, tudo de mais amaldiçoante para o assassino de sua filha. Nada lhe devolvia tranquilidade, nem o carinho do marido, nem a dedicação dos filhos. O ódio se cristalizou de uma tal forma no coração de Elizabeth, que ela, em pouco tempo, não conseguia mais levantar-se de seu leito. Tamanhas eram as dores de cabeça e as dores nas costas. E assim, meus irmãos, 6 anos se arrastaram doloridos no coração desta mãe, que só não veio a desencarnar de ódio por força das orações dos amigos, da intercessão amorosa do marido, que tinha a vida religiosa, e do carinho dos filhos. Mas a providência divina, meus irmãos, nunca se esquece de seus filhos. E foi necessário que uma irmã de Elizabeth desencarnasse, não só para aumentar mais ainda o sofrimento de Elizabeth, mas também para colocar no seu coração o estopim daquela que seria a grande reação da sua vida. Elizabeth foi conduzida ao velório de sua irmã, pela dedicação do marido e dos filhos. E ali, meus irmãos, estava um sacerdote proferindo uma prece, ou como dizem os nossos irmãos católicos, encomendando a alma do desencarnante. Muitas vezes nós também em São Caetano, embora não sejamos sacerdotes, mas a população de São Caetano, da nossa querida cidade, sempre conhecendo a nossa condição de espíritas, até nos chama muitas vezes para falar, para orar, na eventualidade do desencarne de alguém. E lá estava um sacerdote no velório da irmã de Elizabeth, quando ele pronunciou as palavras do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Este período do Pai Nosso, meus irmãos, como que por um conto de fadas,
E nós sabemos que foi a intervenção do plano espiritual. Aquele sacerdote foi o instrumento, foi o médium que o plano espiritual utilizou para despertar Elizabeth da letargia em que ela vivia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aquilo entrou no coração de Elizabeth. E ela começou então a reagir, a superar os mal-estares. Procurou livros de filosofia, procurou literatura médica, procurou literatura antropológica, sociológica, devorou livros e mais livros que falavam a respeito do perdão. E ela então diariamente começou a repetir a frase como um mantra: eu quero perdoar o professor de inglês. Eu quero perdoar o professor de inglês. Eu quero perdoar o professor de inglês. De tanto que ela repetiu, aquilo virou um mantra. É o que acontece com a prece na vida da gente. As pessoas oram com tanta intensidade, com tanta frequência, que a prece acaba virando um mantra. A prece acaba, inclusive, até abrindo os centros de força das criaturas para que elas recebam as energias do universo. E quando as pessoas estão num ambiente mais pesado, os centros de força automaticamente se fecham por força do hábito feliz da oração. E foi o que aconteceu com Elizabeth. Pela primeira vez, depois do desencarne de sua filha, ela foi ao cemitério visitar o túmulo da filha. E lá no túmulo da filha, na lápide do túmulo, existe uma frase dizendo assim: o mundo precisa agora de amor. O mundo está carente de amor. E é uma grande verdade, meus irmãos, porque a humanidade está carente. A humanidade tem fome de amor. A humanidade tem fome de religião, tem fome de espiritualidade. Porque o grande problema que assola não só o nosso país, mas todas as nações do mundo, é um problema moral, meus irmãos. A crise é moral que a Terra passa. Nesses momentos de transição, onde são as entranhas morais da humanidade que estão em trabalho de parto, como Kardec muito bem afirma em A Gênese, para quem quiser ler. São as entranhas morais da terra que estão se convulsionando. E Elizabeth tomou uma decisão. Iria visitar o professor de inglês, que havia sido condenado à prisão perpétua. Primeiramente, ela escreveu uma carta. Sim, uma carta, meus irmãos. A carta que talvez alguns dos nossos companheiros que estejam fazendo a caridade de nos ouvir, talvez nem saibam o que seja isso. Quem não tem saudade da cartinha em papel de seda, colocada no envelope, despachada pelo correio? A cartinha muitas vezes ia até a pé, coitadinha, porque demorava tanto para chegar. Hoje, com as conquistas da tecnologia, nós temos o mundo na ponta dos nossos dedos e podemos mandar uma mensagem com alguém, embora não com a mesma intensidade, não com a mesma vibração, porque a cartinha, embora nostálgica, ela tem a vibração do sentimento, a vibração daquele que pegou a caneta, fez com a sua letrinha, bem caprichadinha no pedaço de papel. É diferente, porque os instrumentos de comunicação têm algo muito impessoal. A tecnologia aproximou as pessoas que estão distantes, mas nos distanciou daqueles que estão tão perto de nós. E assim, Elizabeth escreveu uma carta dizendo assim para o professor de inglês: caro professor de inglês, eu estou escrevendo para o senhor. Eu sou a mãe da Debbie, que o senhor sequestrou e matou.
eu estou cansada de sentir raiva do senhor, por isso eu quero perdoá-lo. Posso visitá-lo? Colocou no correio e mandou. E ante a resposta positiva que ela recebeu, depois de 11 anos do passamento de sua filha, ela estava na cela visitando o professor de inglês. E ambos trocaram um diálogo muito profundo, se abraçaram, choraram e oraram a Deus pedindo força, pedindo bom ânimo, pedindo esclarecimento. E quando ela saiu da prisão, ela saiu aliviada. Ela sentiu o seu coração mais leve. Por quê, meus irmãos? Porque ela havia praticado a terapia do perdão. Porque ela havia expulsado do coração os pesados fardos da mágoa, da vontade de se vingar, da represália, da discórdia, e ela voltou para casa envolta numa grande felicidade, que é a felicidade que sente aquele que perdoa, que é a felicidade que sente aquele que se entrega a Jesus, que é a felicidade que passa a sentir aquele que reconhece que o perdão é a chave da libertação para que a criatura consiga a senha espiritual que a levará ao ápice da valorização da vida e da promoção humana. Os seus amigos estranharam profundamente, ninguém entendeu a sua reação e ela explica muito claramente: o perdão foi o maior presente que eu pude dar a mim e aos meus filhos. O perdão na minha vida foi uma jornada de cura. Quando fui àquela penitenciária e abracei aquele professor de inglês que ali está perpetuamente, começou a jornada de cura na minha vida. E hoje Elizabeth trabalha em programas de televisão feitos para vítimas, familiares que tiveram os seus entes queridos desencarnados por crimes hediondos, por crimes violentos. Elizabeth trabalha na televisão norte-americana como mediadora em programas para vítimas de crimes hediondos. E ela disse: o perdão vale a pena, o perdão é um investimento de amor, o perdão é uma terapia divina a serviço de todo aquele que suspira por tranquilidade. O que o perdoado vai fazer do perdão não é da nossa conta, mas quem perdoa se lava. Se lava, como muito bem afirmou o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 8. O perdão lava a multidão dos nossos pecados. E quem aqui não tem pecado? Quem aqui não tem imperfeição? Quem aqui não tem falhas de caráter para serem lavadas, meus irmãos? Lavadas no sangue do Cristo, como diz o apóstolo Paulo nas suas epístolas. E o sangue do Cristo, meus irmãos, nada mais é do que o sacrifício daquele que nos momentos finais da sua existência, nos estertores da sua vida física, à beira do desencarne, disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E até hoje, meus irmãos, crucificando Jesus em atitudes falsas, crucificando Jesus nas traves da preguiça, crucificando Jesus na apatia e na indiferença, nós não sabemos o que fazemos. Mas no exemplo de Elizabeth, uma luz muito grande aparece nas estradas da vida enegrecidas pela raiva. Uma aurora divina, uma madrugada de bênçãos descerradas pelo Espiritismo se faz nos nossos caminhos. E nós podemos entender o valor, o significado desse adágio popular. Ah, como esse mundo é pequeno!
até as pedras se encontram. É verdade. Ah, como esse mundo é pequeno, até as pedras se encontram. Quando atravessarmos a aduana do túmulo, estaremos nos reencontrando fraternalmente numa nova etapa de vida, numa continuação do nosso aprendizado, e teremos a ocasião de nos abraçarmos, perguntando um ao outro: nossa, você aqui, mas que surpresa! Ah, como esse mundo é pequeno, até as pedras se encontram. Muito obrigado a todos, uma chuva de felicidade para todo mundo, um forte abraço. E com muito carinho, vamos neste momento agradecer por esta lição do ensinamento do Mestre, que toca em nossos corações. O amor, o perdão, nos trazem leveza ao espírito. Ajuda-nos a caminhar com a certeza de dias melhores. Desta forma, agradecemos ao Mestre, que veio exemplificar como devemos agir, a Maria, que nos acolhe como mãe afetuosa, agradecendo a Joana por esta casa bendita que nos acolhe, nos cuida e nos ensina. E agradecemos aos nossos anjos guardiães, que se comprometeram na espiritualidade em zelar por nós, nos amam e também merecem o nosso amor. E que reconheçamos, a partir deste minuto, tenhamos mais oportunidades para exercer o perdão e nos tornarmos cada dia melhores. Que assim seja.